Bom dia, bom dia. Graça e paz. Agora são 6 horas e 53 minutos. Manhã do dia 20 de maio de 2025. E você que nos acompanha através da nossa rádio desde as 6 da manhã, agora também passa a nos acompanhar através da nossa rede social, o Facebook. E nessa manhã eu trouxe para a nossa reflexão um texto muito conhecido, que é o texto de Lucas capítulo 10, versículo 38 ao 42, que diz o seguinte: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, ao qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. E Marta, sobrecarregada de cuidados, aproximou-se deles e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha a servir? E dize-lhe que me ajude. E respondendo, disse-lhe Jesus: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Vamos orar? Eu aqui no nosso estúdio, você onde você estiver nesse momento. Amém? Senhor Deus santo, vivo, Deus poderoso, Deus criador dos céus e da terra. Ao Senhor toda honra, toda glória e todo louvor. Ó Deus, eu quero te agradecer pelo descanso da noite, por mais um dia de vida. Ó Pai, te agradecer pelo ar que respiramos, pela comida sobre a mesa, pela família que temos. Obrigado pela paz, pela proteção e pela direção. E em tuas mãos, ó Deus, eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando neste dia. Ó Deus, e que a sua presença em nossas vidas torne os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos. Que neste dia seja repreendido, ó Pai, em nome de Jesus, todo espírito tem causado enfermidades na vida do teu povo, espírito de desânimo, de vingança, de prostituição, de vício, espírito de divisão, de mágoa, de rancor, de inveja, e que verdadeiramente o seu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas para nos consolar, nos confortar, nos alicerçar e nos direcionar. Ó Deus, abra portas, ó Pai, que essas portas se abram, portas que estão fechadas, impedindo que o teu servo receba as bênçãos que está após ela. Ó Deus, que a tua mão poderosa esteja, ó Pai, nos guardando e nos guiando. Essa é a oração do teu servo nesta manhã, em nome de Jesus. O texto de Marta e Maria nos ensina sobre a prioridade da comunhão com Cristo. Veja bem que naquele momento elas estavam diante do Deus homem, né? Estavam andando diante do Jesus divino. Então hoje nós vamos refletir sobre essa passagem. Essa passagem nos apresenta a história marcante de Marta e Maria. E essa narrativa traz lições profundas sobre a prioridade em nossas vidas, que muitas das vezes nós deixamos de lado. A prioridade é Deus, a família, sabe? Ainda tem os parentes, os amigos. Nós temos que saber traçar prioridade. O contexto aqui, a passagem, a cena, ela se passa na casa de Marta, que era uma mulher ativa e dedicada, por que não dizer também? Então ela representa aqueles que se dedicam ao serviço e às atividades. Enquanto Maria, sua irmã, simboliza a busca pela comunhão e pelo ensino de Cristo. Aqui nós temos dois personagens marcantes. Primeiro é Marta. Marta está preocupada com as tarefas domésticas e com o serviço que ela estava prestando ali a Jesus e os seus discípulos. A preocupação de Marta ela era legítima. Por quê? Porque receber convidados especiais na cultura judaica da época era uma grande honra e, acima de tudo, uma grande responsabilidade.
No entanto, a sua inquietação estava impedindo ela de desfrutar da presença do Senhor. É o que acontece muitas das vezes. As pessoas ficam preocupadas com seus afazeres, com tantas coisas, que não desfruta da palavra, da comunhão com o Espírito Santo, da comunhão com Deus, com os irmãos, não ora. Agora Maria, a outra personagem, a irmã de Marta, e ao contrário de Marta, Maria escolheu sentar-se aos pés de Jesus para ouvir o ensinamento, para ouvir as palavras de Jesus. Então essa atitude é uma demonstração de adoração e prioridade ao ensinamento espiritual. E Jesus valorizou. Por quê? Porque a resposta de Jesus, uma observação é que Jesus não reprova Marta por servir. Eu já ouvi algumas pessoas falando que Jesus reprovou Marta. Não, ele não reprovou Marta por servir. Ele chamou a sua atenção para a inquietação. Então ele diz que uma só é necessária, ressaltando que a comunhão com ele deve ser nossa prioridade. A boa parte que Maria escolheu é a intimidade com Jesus, que é eterna e não pode ser tirada. A nossa intimidade com Jesus pode ser em qualquer lugar. Pode ser no local de trabalho, em casa principalmente. Você está fazendo suas tarefas e está em comunhão com Deus. A Bíblia diz: tudo que você faça, faça como se estivesse fazendo para Deus. Se você faz como se estivesse fazendo para Deus, é porque você tem uma comunhão ativa com Deus. E aqui nós tiramos algumas lições práticas. A primeira lição é a importância da comunhão com Cristo. Ou seja, em nosso dia a dia, somos frequentemente levados a nos preocupar com as demandas da vida. Que família, trabalho, obrigações e afazeres pessoais. Mas precisamos lembrar que nossa maior necessidade é a comunhão com Cristo. Então, muitas das vezes, nós precisamos nos perguntar: estou dedicando tempo para estar aos pés de Jesus? A segunda lição aqui é a inquietação de Marta. Por quê? Porque assim como Marta, podemos nos sentir sobrecarregados. O que é que nos aflige hoje, que nos tira a comunhão com Jesus? São preocupações financeiras, relacionamentos, outras responsabilidades. Jesus nos convida a entregar nossa ansiedade a Ele. Então precisamos aprender a descansar na sua presença, mesmo no meio das tribulações. Assim como Paulo e Silas. Eles foram açoitados porque estavam pregando sobre Jesus, foram acorrentados na parte mais baixa do cárcere. Mas quando deu meia-noite, diz a Bíblia que eles começaram a louvar ao Senhor. O anjo veio, as correntes caíram, os cárceres se abriram. Ou seja, descansar no Senhor. E a terceira lição é escolher a boa parte. A decisão de Maria representa a escolha consciente de priorizar a comunhão com Deus, a comunhão com Jesus. Como é que nós podemos fazer isso em nossas vidas? Veja bem que você pode estar no teu local de trabalho, você começa pela família, né? Onde você estiver, não tire Deus do teu coração. O salmista disse aqui: assim, a tua palavra eu guardei no meu coração, para não pecar contra ti. Comece reservando um tempo diário para a oração e leitura da palavra. Então, oração e leitura da palavra nos mantém conectados, em comunhão com Deus. E a última lição é o equilíbrio. Equilibrar o serviço e a comunhão. Nos afazeres domésticos,
Observe que aqui Marta e Maria, ela estava dentro de sua casa, nos afazeres domésticos. Mas mesmo em casa, nós temos preocupações que nos ausentam da presença de Deus. Então precisamos equilibrar o serviço e a comunhão. Busque o equilíbrio. Como eu falei anteriormente, oração e comunhão. Comece o dia orando e buscando essa comunhão. E viva isso diariamente. Você vê que as coisas vão mudar. Então essa história de Marta e Maria, eu quero concluir aqui, né? Nos chama a atenção para uma grande reflexão. Talvez a maior reflexão de todas. Como está a nossa comunhão com Deus? Como está a nossa comunhão com Cristo? Amém? Então, que possamos escolher a boa parte. Buscar cada vez mais estar aos pés do Mestre. Ouvindo suas palavras e permitindo que essas palavras transformem nossas vidas. Jesus disse, buscai nas Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e ela mesma que testifica de mim. Jesus também disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, porque Ele é o bom pastor. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe, te dê um dia abençoado, em nome de Jesus.